Olá, queridos. Aqui é Pastor Pedro Júnior, dando continuidade ao nosso devocional. Hoje, dia 13 de janeiro, vamos falar sobre o capítulo 36 e 37 de Gênesis. O capítulo 36 vai tratar sobre a descendência de Esaú. Essa descendência de Esaú é uma descendência que vai trazer muito problema para o povo de Israel. A gente lembra que Esaú vem da sua primogenitura. Esaú é um filho rebelde, não ouve seus pais, e por causa disso Deus o desprezou, porque ele primeiro desprezou o Senhor. Ele tem alguns descendentes, como os amalequitas, por exemplo, que é neto dele, povo que praticava assalto, roubo, era um povo errante, vão se tornar grandes inimigos de Israel, principalmente relatados no livro de Êxodo e Número. Esaú é Edom, pai dos edomitas. Os edomitas também vão trazer grande constrangimento para Israel. Há outros povos que ele se mistura, como o Eteu, o Eveu. O Eveu, por exemplo, Josué vai derrotar lá na conquista de Canaã. O Amaleque é o povo amalequita. Então, quando se fala em amalequita, a gente sabe que é inimigo de Israel, descendência de Esaú. Esse povo, essa grande descendência que não era pouco, eles vão reinar, vão dominar aquela região de Israel por muito tempo, de Canaã, até que Israel teve rei. A partir daí as coisas mudam. No capítulo 37, a gente volta para a história de Jacó. A gente vai ter um destaque muito especial na vida de um rapaz chamado José, que com 17 anos a história da sua vida começa a mudar. O problema é de que forma ela muda. José é o filho preferido, é o queridinho de Jacó. E esse problema é muito sério porque Jacó não esconde a sua preferência, roupas talares, demonstra um amor diferenciado de José em relação aos seus outros 11 filhos. O problema é que, além dele fazer esta diferença, ele demonstrava isso de forma muito clara. Isso traz raiva, traz ciúmes, traz rancor dos filhos. E para piorar, o José ainda só falava mal dos seus irmãos. Não trazia notícia boa, só notícia ruim. E a ponto de que o ódio começou a aumentar. Aumenta porque José tem sonhos. José tem o sonho dos feixes, dos irmãos que se curvam diante dele. O José tem o sonho do sol e da lua, que se curvam diante dele, que está representando o pai e a mãe, a ponto do próprio pai repreendê-lo. Isso faz com que o clima fosse muito ruim, muito ruim. José gerou isso. Na verdade, o Jacó gerou isso. Porque Jacó não teve a justiça de criar seus filhos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E isso é um ensinamento para nós. Que a gente não pode ser injusto, não pode tratar de forma diferente filhos e nem ser injusto com relação a qualquer coisa na nossa vida, assim nos ensina a palavra. Isso traz consequências, assim como trouxe na primeira oportunidade dos irmãos saírem para o rebanho, de levar o rebanho para o pastoreio longe, e o Jacó pede para José saber a notícia dele. Quando ele está se aproximando, os irmãos intentam em matá-lo, e só não faz isso porque Rubem não permite. Mas ainda assim, pegam ele, botam uma cisterna, e quando passa uma caravana de midianitas, que é da origem de Midian, filho de Abraão com Quetura, depois da morte de Sara, eles vendem na verdade, de um grupo que estava ali de ismaelitas, que é filho de Abraão com Agar. Ou seja, a história de José começa a mudar a partir daí. Eles vão para o Egito e a partir daí ele é vendido para um oficial do faraó, comandante da guarda, que é Potifar. A história de José começa a tomar um novo rumo, mas Deus tem os seus propósitos. É isso que a gente precisa entender. Mas antes que o propósito de Deus se cumpra, a gente precisa observar. Não podemos ser injustos com ninguém. E não podemos ser rebeldes à palavra de Deus e nem aos nossos pais. Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia muito abençoado na presença dele.